É isso aí mesmo que você viu no título, meu amigo. Hoje vamos falar sobre alguns personagens de anime que podem ter Haki do Rei. No caso, eu acho que vai ser mais específico aqui para protagonistas, mas isso aí a gente vai vendo durante o vídeo. Então, hoje vocês já sabem, vamos falar sobre alguns personagens capazes de ganhar um poder incrivelmente roubado dentro do mundo de One Piece. E aí, qual deles será tão roubado assim dentro de One Piece? Então, vem comigo. Olá, eu sou o Luan, seja bem-vindo ao Universo, meu canal de animes e jogos. E hoje temos um videozinho muito especial para vocês. Então fica aí até o final e vambora. Seguinte, rapaziada, hoje aqui eu vou começar sem muita enrolação, que é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo interessante pra caramba. Então, vamos lá. E vamos começar aqui a lista, obviamente, por ele, Naruto Uzumaki, o nosso querido sétimo Hokage, atualmente, né, que antigamente a gente nem podia falar isso. O Naruto, ele teria sim ou não um Haki do Rei? Bem, parando para analisar as condições do Haki do Rei, e para quem não sabe, antes de eu começar a analisar aqui o Narutinho, o Haki do Rei é basicamente o poder de conquistar os mares dentro de One Piece. É o poder que dá a todos aqueles que têm a ambição de um rei, aqueles que têm uma forte determinação e uma forte força de vontade, podemos assim dizer. Eles têm uma forte ambição. Tudo isso é requisito para se tornar um conquistador ou um rei. E aí essa pessoa nasce com o Haki do Rei. É claro que o Haki do Rei não pode ser treinado para ser adquirido, mas ele pode ser tanto melhorado e ele pode até chegar em outros níveis diferentes. Então isso é o Haki do Rei, mas a pessoa obviamente tem que nascer com ele. E o Narutinho, ele sim nasceria com o Haki do Rei. Ele é um dos personagens que teria sim Haki do Rei. Ele é o mais parecido do Luffy, ele tem aquele sonho de ser o Hokage, ele tem a ambição dele, determinação forte o suficiente para realizar seu sonho e morreria por isso. Ele não tem medo de se entregar pelos seus objetivos. Então, sim, o Naruto teria Haki do Rei. Ele é forte o suficiente, ambição suficiente e determinado o suficiente. Obviamente, esse cara aí é um dos caras que teria Haki do Rei fácil no mundo de One Piece. E é claro, né, depois de toda a jornada que a gente vê dele tentando se tornar Hokage e depois conseguindo, é o suficiente para dizer que sim, ele tem o Haki do Rei. Agora, indo pro próximo, vamos para nosso menino da Vila de Raj, o Asta. Também é um personagem muito parecido com os outros dois, já que o Asta tem a grande inspiração desses personagens, então eu nem preciso me enrolar muito aqui falando que sim, ele também tem o Haki do Rei. Ele também teria o Haki do Rei se ele estivesse no mundo de One Piece. A Asta também, assim como os outros dois, é determinado o suficiente. Ele nasceu sem magia, o mundo odeia ele basicamente, mas mesmo assim ele não desistiu de seus sonhos, ele treina duro para concluir o seu objetivo, perseguir o seu sonho. Ele literalmente, ao invés de poder usar magia, ele começou a treinar seu corpo físico. Cara, é uma coisa surreal. Então, assim, o Asta é muito determinado e tem muita ambição, garra o suficiente para querer realizar seu sonho. E ele não tem medo de morrer por causa disso. E é claro que ele se sacrificaria facilmente para os seus amigos e tudo mais, assim como o próprio Naruto, que eu não mencionei antes. Então, sim, Asta também teria o Haki do Rei. Determinado o suficiente e a ambição suficiente é o que tornam ele um ótimo rei. E é claro que os dois ali têm o mesmo sonho de se tornar um rei. Então, eu não vejo por que eles não seriam um rei em One Piece. Até porque até alguns personagens muito aleatórios também têm Haki do Rei. Então, enfim, vamos pro próximo, sendo ele Yuji Itadori. Sim, o Itadori de Jujutsu Kaisen. Basicamente, aqui já começam umas coisas interessantes. Basicamente, o Yuji, ele não teria Haki do Rei. Ah, mas como assim ele não teria Haki do Rei? Então, o Yuji tem sim uma boa determinação, um garro suficiente, e ele talvez cumpriria sim alguns requisitos do Haki do Rei. Só que, diferente da maioria dos outros personagens, ele não tem ambição. O Yuji, diferente de todo o resto, ele é um moleque que não quer deixar os outros morrerem em vão, ele quer dar um sentido da morte das pessoas. Essa é a ambição principal dele. Depois se torna comer todos os dedos do Sukuna. E assim, ele é bem determinado a fazer isso. Só que não é uma ambição forte o suficiente para considerar ele um rei. Não é uma ambição forte o suficiente para dizer que ele poderia ter o Haki do Rei. É claro que mentalmente ele é muito invulnerável, já que né, aconteceu tanta coisa na vida dele e a desgraça só acontece na vida do nosso menino Yuji, mas ele continua se mantendo em pé. É claro que o psicológico dele já foi alterado muitas vezes, então diferente dos outros dois protagonistas que a gente já falou, o Yuji é um dos protagonistas que mais é afetado psicologicamente. Então,
Eu diria que não, ele não conseguiria ter o Haki do Rei, até porque ele não tem ambição suficiente para isso, ele não tem o desejo de se tornar um rei, ele não é uma pessoa que quer estar lá no topo, podemos assim dizer. Então não tem sentido ele ter Haki do Rei. Mesmo que algumas coisas como ser o homem mais forte do mundo, no caso no quesito Barba Branca, ele também tinha uma ambição, se tornar um dos piratas mais famosos e ter uma família. Basicamente era isso. Então ele sim nasceu com a ambição do rei. O Yuji não. O Yuji não tem a ambição de se tornar um feiticeiro mais forte ou nem nada do gênero. Ele apenas quer ter uma forma de morrer sendo útil para alguém. Então eu acho que essa ambição não é o suficiente para ter o Haki do Rei. E continuando nesse mesmo padrão, Midoriya, Izuku Midoriya no caso, ou Deku, chame como quiser. Cara, o Midoriya também entra no fato do Yuji e ele é bem piorzinho. O Midoriya nasceu num mundo sem poder, né? Caso, claro, ele nasceu sem poder num mundo onde todo mundo tem poder, pique Asta, só que, diferente do Asta, ele não tem o psicológico do Asta, ele não tem a forte determinação de, o mundo me odeia, então eu vou treinar pra cacete e mostrar que tá todo mundo errado. Não. Ele, literalmente, se o All Might não tivesse parecido, ele teria provavelmente desistido de seus sonhos ou até mesmo caído para um lado mais errado, podemos assim dizer, um lado dos vilões. Então, o Midoriya, ele não teria Haki do Rei. Ele não tem ambição suficiente para conquistar o seu sonho. Ele, depois de um tempo, ele adquire talvez essa ambição, mas, assim, psicologicamente ele é bem fraco comparado a qualquer outro personagem daqui. E sem contar que o sonho dele de ser o herói número 1, às vezes parece que é bem ofuscado por outras coisas que ele tenta fazer. Então parece que ele não é tão determinado ao ponto disso. Ele sonha sim com a grandeza, mas ele se inspira em uma outra pessoa para isso. Assim como o próprio Luffy faz isso. Só que ele não nasceu o suficiente para esse tipo de grandeza, eu diria. É claro, a gente pode questionar que talvez ele sim tivesse Haki do Rei, mas eu acho que não, por ele ser bem menos determinado que os outros personagens, por a ambição dele ser mais fraca, tanto pelo psicológico dele, eu acho que ele não teria Haki do Rei. Agora vamos para um clássico, né? Aquele que todo mundo conhece, Son Goku. Cara, o Goku é um estilo tipo Barba Branca, tá ligado? Que, eu quero ser o mais forte, dane-se. Então, sim, o Goku tem Haki do Rei. A ambição do Goku é o suficiente, a determinação do Goku é inabalável. Cara, o Goku quer se tornar o mais forte, ele quer lutar com todas as pessoas e se tornar ainda mais forte. E ele literalmente fica puto quando mexe com os amigos dele e ele faria de tudo pra derrotar aqueles que machucam seus amigos. Ele nunca desistiu na vida dele, assim como o Naruto e Asta, e ele nunca vai fazer isso. Ele não vai ser parado até morrer. É essa a questão que define esse protagonista com ambição e determinado. O próprio Luffy é isso, o Zoro é isso. A gente pode levar em consideração que, pelo seu sonho, fazer tudo por ele é o ponto-chave para ter o Haki do Rei. Eu acho que o Midoriya não se encaixa nesse ponto. Tanto é que o Sanji, por exemplo, ele tem um sonho muito determinado. Eu sei que talvez o Sanji ganhe Haki do Rei daqui no futuro, mas ele não tem Haki do Rei. A Robin é a mesma coisa. Ela tem um sonho e ela morreria por esse sonho, mas ela também não tem Haki do Rei. Então o Midoriya não entra nesse quesito. E o Goku entra. O Goku literalmente é o cara mais determinado, o cara que quer conquistar o topo do mundo, ele quer se tornar o mais forte e é isso. Então, assim, ele entra no quesito Barba Branca. Obviamente, Haki do Rei pro nosso querido menino Goku, Son Goku, né? E agora, indo para um bônus aqui, um personagem diferente, Guts de Berserk. Eu tô lendo Berserk, eu tenho que mencionar aqui Berserk um pouquinho. E aí, Guts de Berserk teria ou não Haki do Rei? Não. Olha só, já vamos deixar claro aqui que aqui do Rei você precisa ter uma ambição e determinação, ter um sonho, podemos assim dizer, ou a vontade de conquistar, a vontade de ser o maior, podemos assim dizer. E o Guts não tem nada disso. O Guts, literalmente, pelo menos no início, ele é uma casca vazia que anda pra frente e só bate. Ele literalmente não tem sentido na vida dele. Tanto é que o Griffith olha pra cara dele e fala: pô, mano, você vai lutar por mim, é isso. Se perder, luta por mim. Ele faz isso e dane-se. Ele só é um cara que ele tá ali pra matar. Então, não, o Guts não teria Haki do Rei, diferentemente do Griffith, que tem um sonho e faria tudo pelo sonho dele, até mesmo sacrificar seus próprios amigos. Então, o Griffith teria Haki do Rei. A consideração aqui, tipo, o Griffith, pô, com certeza, ele, sem sombra de dúvidas, ele teria Haki do Rei,
rei, o sonho dele era se tornar um rei, era se tornar o maior de todos, a ambição dele era inigualável, inabalável, chame do como quiser, e então ele teria sim o haki do rei. Eu acho que aquela conversa que o Griffith tem com a princesa, falando que, um amigo pra mim é um igual que teria um sonho, eu acho que nesse quesito aí o Guts olhou para aquilo e falou, tá, mano, talvez eu tenha que alterar, e talvez aí ele poderia ganhar, entre aspas. É claro que o Haki do Rei não é assim fácil de se pegar ou de se ganhar. Então, né, o ponto aqui é, o Griffith teria sim o Haki do Rei, muito obviamente, e o Guts não teria. Enfim, esses são alguns personagens, né, eu poderia mencionar aqui o Ichigo também, ou alguns outros, como algum Jojo, mas eu acho que já tá bom a lista, eu acho que eu não tenho nenhum personagem interessante. Na verdade, um bônus aqui pra vocês, que eu vou colocar aqui, só pra a gente finalizar com chave de ouro. Light Yagami, um personagem que não tem nada a ver com anime de porrada, nada a ver com luta, um personagem full inteligente, full estratégico, podemos assim dizer. Será que ele teria Haki do Rei? Mano, eu acredito que sim. O Light tem a determinação suficiente para se ter o Haki do Rei. Cara, ele tem literalmente a vontade de se tornar um deus no novo mundo, a vontade de impor sua vontade nas outras pessoas. Mesmo que a consciência de Kira venha só depois do Death Note, ele já tinha esses pensamentos antes. E é claro, ele só foi amplificado pelo Death Note depois que ele utilizou a primeira vez, quando ele sentiu o poder em suas mãos. Então, sim, eu acho que o Light é uma pessoa determinada o suficiente para ter o Haki do Rei. Ele é capaz de fazer qualquer coisa pela ambição dele e ninguém pode parar ele, literalmente isso. Então, sim, Light Yagami também é um personagem que teria Haki do Rei. É maluquice, mas falamos aqui uns 3 personagens que teriam Haki do Rei, 4 e uns 3 que não teriam, porque né, eu acho que é muito justo isso. Eu não falei muito dos coadjuvantes, como eu disse, seria mais da parte dos protagonistas. O que eu acho mais interessante a gente analisar do que os coadjuvantes, podemos assim dizer, porque basicamente o outro pessoal não tem um bagulho tão explorado assim. Se você olhar, pegar, sei lá, o Yami de Black Clover teria Haki do Rei, mas isso aí a gente pode aprofundar em outro momento. Mas a gente pega um outro personagem, tipo o Yuno. O Yuno também teria Haki do Rei, né? É fogo. Você pega uns personagens assim, que tem determinação, você olha pra aquilo, tá, esse aqui tem Haki do Rei, esse aqui não tem. Enfim, me diga vocês aí, o que vocês acham? Esses personagens mereciam ter Haki do Rei? Você acha que algum personagem desse não deveria ter Haki do Rei? E explica o motivo. Eu acho que eu fui bem justo aqui nas minhas colocações. O Midoriya, eu não acho que teria Haki do Rei nem ferrando mesmo. Eu acho que o Midoriya, ele se ferraria bem mais na vida, tá ligado? Ele nasceu sem poder, nasceria sem Haki do Rei, nasceria sem nada. Acho que ele teria que se esforçar bem mais do que qualquer outra pessoa, diferente de outras pessoas que são muito determinadas. Tanto o Midori como o Yuji, que não tem ambição nenhuma, o Guts também, que não tem ambição nenhuma. Eu acho que esse pessoal assim não merece ter o Haki do Rei. Eles não nasceriam com o Haki do Rei. O Oda não daria Haki do Rei pra eles. Oda é gênio. A não ser que esse fosse um personagem muito importante pro futuro, eles têm que ter Haki do Rei. Mas enfim, personagens como o Lau não tem Haki do Rei, pelo menos não apresentados. Então eu não acho que alguns personagens assim teria Haki do Rei. Enfim, já enrolei aqui demais. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Qual personagem vocês acham que deveria ter Haki do Rei ou não? Deixa aí nos comentários que eu dou uma olhada, entendeu? Um personagem aqui que teria Haki do Rei com certeza de vilão assim, Dio, sem sombra de dúvidas, aquele cara tem Haki do Rei. Acho que desde criança ele teria e ele não saberia controlar, mas meu Deus do céu. Enfim, vamos terminar aqui logo o vídeo antes que eu comece a me empolgar mais e falar mais de mais personagens. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Eu fui.